Bem, meus amigos, boa tarde. Eu vou falar hoje sobre a endoscopia sobre endoscopia na doença do refluxo gastroesofágico, a visão do endoscopista, né? Uma breve introdução para falar da doença do refluxo, que é uma doença crônica, dependente do retorno do conteúdo gastroduodenal para a luz esofágica. E que esse refluxo, né, como a gente sabe, ele é fisiológico e ele pode apresentar alguma sintomatologia dependendo da frequência desse refluxo, do volume e do tipo de conteúdo que é refluído para a luz do esôfago. E que na maioria dos pacientes o refluxo tem um curso benigno e que só 40% desse refluxo benigno evolui para uma forma de esofagite e metade desse para uma forma grave de esofagite ou com complicações devido a esse refluxo. As principais complicações do refluxo são estenose, 80%, ulceração, 55%, sangramento, 2%, e evolução para esôfago de Barrett, de 8% a 20%. E a principal preocupação com a doença do refluxo hoje é o fato de ela estar relacionada ao adenocarcinoma de esôfago. Bem, e o papel da endoscopia digestiva na doença do refluxo é um exame diagnóstico, mas não sozinho, porque ele depende de uma sintomatologia clássica, de sintomas clássicos de refluxo e de uma resposta favorável à terapia antissecretora. Quer dizer, o paciente que usou IBP e melhorou fala a favor de doença do refluxo. E a desvantagem da endoscopia digestiva alta é a baixa sensibilidade, que é de 50% a 80% dos pacientes sintomáticos podem ter uma endoscopia normal. E usa-se uma terapia empírica, né, para o tratamento inicial de pacientes com sintomas do refluxo. Lembrando que eu já falei, quem melhora tem maior chance de ser realmente doença do refluxo. A EDA serve para avaliar a extensão e a gravidade dessa doença, oferece um prognóstico e dá para avaliar a resposta a algum tratamento que tenha sido oferecido, né? Tratamento com IBP, se tiver esofagite, irá melhorar a esofagite. Ele mostra, a endoscopia serve tanto como diagnóstico de algumas complicações, como para acompanhamento e evolução do tratamento. É importante também fazer endoscopia nos pacientes com sintomas crônicos, que está em uso de terapia antissecretora com IBP, onde não há melhora, e a endoscopia também serve para screening de esôfago de Barrett em paciente que sabe que tem doença do refluxo gastroesofágico. E lembrando que os sintomas são apenas modestamente preditivos dos achados endoscópicos. Isso quer dizer o quê? Que uma endoscopia pobre pode ter pode estar em um paciente com sintomas floridos, e um paciente e um paciente pouco sintomático pode ter uma endoscopia cheia de complicações devido à doença do refluxo. Na presença de esofagite erosiva, a endoscopia de alta diagnóstica em 95% de especificidade, e as alterações inflamatórias na esofagite e refluxo são idênticas na EDA, como defeito na mucosa, solução de continuidade. Lembrando que os autores não gostam de falar mais em erosão ao nível da linha Z, eles gostam de falar de quebra da continuidade da mucosa junto à linha Z. É só uma terminologia relacionada a essas erosõezinhas que a gente vê na linha Z. Eles não gostam mais de falar erosão, falam quebra da continuidade da mucosa. E onde entra a hernia tal nisso? A hernia tal é considerado por muitos fatores, né, o fator primário para a doença do refluxo, e que se for pesquisar na população em geral, 15% da população em geral tem hernia de hiato, porém nos pacientes portadores de doença do refluxo, a hernia de hiato pode chegar até a 94% dos pacientes, quer dizer, 94% dos pacientes com doença do refluxo podem ter hernia de hiato. E alguns achados característicos na endoscopia na doença do refluxo é a presença de um pólipo prega-sentinela nas junções câmbio-colunar, podendo ter uma erosão junto à transição esôfago-gástrica. Classificação endoscópica de esofagite. Há muito tempo se tenta classificar, né? Fazer uma classificação endoscópica para esofagite de refluxo, tendo várias classificações. Porém, a mais usada hoje é a de Los Angeles, e eu vou falar aqui também um pouco da classificação de Savary-Miller. Vou começar por ela.
que é uma classificação usada desde 1977, e se baseia na extensão da erosão da mucosa com lesão primária. Bem, aqui tem uma tabelinha que mostra o que é a classificação de Savary-Miller. Grau 1 é uma ou mais erosões restrita a uma prega esofágica. Grau 2 são algumas erosões em algumas pregas esofágicas. Grau 3, erosões confluentes que se estendem por toda a circunferência do órgão. Grau 4, são lesões crônicas, úlcera ou estenose isoladas ou associadas a lesões nos grau 1 ou 3. E o grau 5, eu entendi já como o esôfago de Barrett, que ele fala epitélio polilunar em continuidade com a linha Z, associada a alguma alteração encontrada nos graus de 1 a 3. Tem uma foto aqui para mostrar. Essa foto aí, tem a foto 1, mostra uma prega esofágica e algumas erosões, né? Ele fala que são erosões lineares ou ovaladas na prega. Na 2, tem 2 pregas e cada prega tem erosões, né? Erosões bem nítidas. Na 3, na foto 3, a gente percebe que já são erosões circunferenciais, ocupando toda a circunferência do órgão. No grau 4, tem ulcerações, né? Ulcerações, e eu acho que tem uma estenose aí também nessa foto. E no grau 5, a gente vê que nem é tão florida de erosões. Aí, essa foto onde tem 5, ela não é tão florida de erosões, mas se a gente for observar, tem a projeção de uma mucosa de coloração salmão, aí por volta das 3, 4 horas, que é o que eu falei antes, que é que ele explica, né? Projeção de mucosa de coloração salmão associada a alguma erosão, já é grau 5 de Savary-Miller. Há também uma classificação que serve para falar das complicações do refluxo, que tem um método mnemônico chamado MUSE, né? Ele fala de metaplasia colunar, M de metaplasia colunar, U de úlceras, S de estenose e E de erosões. Essas alterações que o endoscopista encontrar, ele vai graduar de 0 a 3 e no final dá uma pontuação. Agora eu vou falar da classificação de Los Angeles, que é a mais usada, a mais importante, e utiliza fundamentalmente como critério a quebra da continuidade da mucosa, né? Não é erosão. Vou falar de novo, os autores não gostam do termo erosão, eles gostam de quebra da continuidade da mucosa, que pode ser de extensão variada e que vai determinar o grau do Los Angeles. Tá? Bem, tá aqui a tabelinha explicando a classificação de Los Angeles. Grau A, uma ou mais soluções de continuidade menores que 5 milímetros, sem confluência. Grau B, uma ou mais soluções de continuidade maiores que 5 milímetros, sem confluência dessas erosões, dessa quebra de mucosa, né? Não é erosão, que o autor gosta de falar. Los Angeles C é uma solução de continuidade, quebra da mucosa, que são contínuas entre duas pregas, porém tem que envolver menos de 75% da circunferência do órgão. E grau D são erosões confluentes, que ocupam mais de 75% da circunferência do órgão. Aí na foto A, a gente tem o Los Angeles A, uma erosão bem pequena, eu acho que todos os colegas conseguem ver, né? Los Angeles A. Los Angeles B, onde tem essa foto, tem 3 erosões, maiores que 5 milímetros, não confluentes entre si. Inclusive, é assim que a gente descreve na confecção do laudo. Presença de 3 erosões, maiores que 5 milímetros, não confluentes entre si. Na foto C, a gente já vê algumas erosões confluentes, né? E na D, tem erosões que ocupam mais de 75% da circunferência do órgão. A classificação de Los Angeles, ela foi validada como sendo a principal classificação para ser usada nos laudos de endoscopia pelo consenso de Genval. Ela guarda uma relação importante entre melhora clínica e diminuição da graduação do tratamento, ou seja, o paciente começa a tratar com IBP, tem melhora clínica, vai repetir endoscopia, houve regressão também do grau do Los Angeles. E um estudo japonês demonstrou que a classificação apresenta variação de interpretação. Esse é o principal problema. Uma graduação de Los Angeles para um endoscopista pode ser diferente de um grau para outro endoscopista. Essa classificação tem um problema de ser muito observador dependente.
E quanto às biópsias? Quando realizar biópsias na doença do refluxo gastroesofágico? Quando é que eu vou fazer uma biópsia endoscópica? Apenas 60% dos pacientes com esofagite erosiva de refluxo apresentam alguma alteração histológica. Alguns estudos referem que alterações histológicas ocorrendo no esôfago distal, que podem refletir dano pelo refluxo na ausência de alteração endoscópica. É uma hiperplasia na camada basal e papilomatose. Então, resumindo, não se deve fazer biópsia de rotina na doença do refluxo. Você deve ficar atento a alguns sinais de alerta para orientar onde fazer a biópsia e por que fazer essa biópsia da mucosa distal do esôfago. Quando é que eu faço? Quando tem suspeito de metaplasia colunar, quando eu suspeito de alguma neoplasia, quando eu suspeito de alguma esofagite infecciosa para fazer diagnóstico diferencial, e quando tem alguma úlcera que deva ser biopsiada. Erosões superficiais não é aconselhado biopsiar. E o achado na microscopia eletrônica na mucosa, o que aparece na mucosa quando é feito a biópsia? Ele fala que há aumento dos espaços intercelulares do epitélio esofágico à microscopia eletrônica. Marcador precoce de dano tecidual da DRG não erosiva. Como a gente está falando de hernia hiatal, falar um pouco de anatomia, porque é muito importante ter um breve conhecimento da anatomia para poder falar da hernia hiatal. Aqui nessa foto tem o esôfago, né? Aí tem o diafragma, tem o pilar diafragmático, mostra aí uma hérnia por deslizamento, o estômago herniado, o estômago não, o esôfago abdominal herniado para dentro do mediastino posterior. E que sempre que se quiser dar um diagnóstico mais fidedigno de hernia hiatal, é bom fazer uma endoscopia e um estudo contrastado do esôfago. Tá? Aqui mais uma foto mostrando uma anatomia normal e essa mesma foto anterior que mostra uma hernia hiatal por deslizamento. Aqui nessa foto, eu não sei se está dando para ver, ele fala do anel A de Wolff, que é essa foto mais escura. O anel A de Wolff, ele marca quando o endoscopista está descendo pelo esôfago com o aparelho que chega ao esôfago distal, com insuflação média. O anel A de Wolff são aquelas pregas mucosas longitudinais que estão no início do esfíncter esofagiano inferior. Tá? E ele mostra se fizer insuflação máxima, essas pregas somem e o endoscopista não conseguirá ver o anel A de Wolff. E aí um aspecto endoscópico normal, serrilhado da junção escamo-colunar. Bem, como é o diagnóstico de hernia hiatal? Na endoscopia digestiva de pacientes com DRGE, a hernia hiatal é muito comum. E a primeira etapa para o diagnóstico endoscópico é o reconhecimento de marcos anatômicos intraluminais. Com a insuflação de ar no esôfago distal, a junção escamo-colunar pode gradualmente modificar-se desde sua apresentação serrilhada habitual até apresentar-se como uma linha reta. Quer dizer, na descida do aparelho, é bom ir com insuflação média para ver o anel A de Wolff e avaliar algumas estruturas anatômicas antes que elas sejam mascaradas com a insuflação máxima do órgão. Bem, em condições normais, a junção escamo-colunar é observada em inspiração profunda com migração em até 2 centímetros do pensamento diafragmático, que é aquela definição de que se a junção escamo-colunar estiver 2 centímetros acima do pensamento diafragmático, é normal, né? E também você pode avaliar se tem ou não hérnia hiatal através da retrovisão. Introduz o aparelho no estômago, faz uma insuflação boa e faz a retrovisão para observar se a cárdia tem algum grau de abertura ou de alargamento. Tá? Aqui tem uma foto mostrando do lado esquerdo um hiato esofágico normal e do lado direito uma hernia hiatal por deslizamento, uma hernia até volumosa e com o hiato esofágico bem alargado. Esse esquema mostra
aquilo que eu falei antes, de descer o aparelho com insuflação média. Quando chega no esôfago distal, para a descida do aparelho, pede para o paciente fazer uma insuflação uma inspiração bem profunda e prender. Quando dá inspiração, ocorre a passagem do esôfago abdominal para dentro do mediastino posterior. Aí a gente vê o anel A de Wolff, que eu falei anteriormente, que é o início do esfíncter esofagiano superior. O anel A de Wolff é marcado por pregas mucosas longitudinais, visto em insuflação média. Se insuflar demais, o perde esse marco anatômico. Dá para ver nessa foto a linha Z, e na terceira parte da foto a gente vê o anel A de Wolff, o anel B de Wolff coincidindo com a linha Z, e parte do esôfago, do estômago, herniado para dentro do mediastino posterior. Bem, classificação da hernia tal. A hernia tal por deslizamento, que é aquela em que ocorre apenas a ascensão da junção escâmulo-colunar por mais de 2 centímetros acima do pensamento diafragmático. A hérnia paraesofágica, o tipo 2, ocorre a herniação do fundo do estômago para dentro do mediastino posterior, sem ocorrer a subida da junção escâmulo-colunar. E a hérnia tipo 3, ocorre as duas coisas: subida da junção escâmulo-colunar e herniação do fundo gástrico. Aqui fala de novo da classificação, só acrescenta aqui hérnia tipo 4. A hérnia tipo 4 ocorre a herniação de algum outro conteúdo abdominal que não seja o estômago para dentro do mediastino posterior. A maioria das vezes é o baço. Bem, e essa hernia tal também pode ser classificado em volume. Se for uma hernia tal em que houver a ascensão, a subida da junção escâmulo-colunar em até 30 milímetros, é de pequeno volume. Se subir de 30 a 40 milímetros, é de médio volume. E se tiver uma subida maior de 40 milímetros, é de grande volume. Bem, aí na foto de cima, a gente vê uma hernia tal por deslizamento. Se a gente observar bem, a gente olha no fundo da foto, tem o pensamento diafragmático, e acima a gente vê a linha Z. Se for medir isso aí com endoscópio, dá mais de 2 centímetros de distância entre o pensamento diafragmático e a linha Z. A foto de baixo mostra uma hérnia por deslizamento, ou uma hérnia paraesofágica, herniação do fundo do estômago para dentro do mediastino posterior, e a junção escâmulo-colunar fica ao nível do pensamento. Aqui é uma foto de uma fundoplicatura íntegra, né? O paciente foi submetido a uma cirurgia anti-refluxo, e aqui uma fundoplicatura íntegra. A gente olha aqui que tem uma válvula feita com o estômago que abraça perfeitamente, sem folga, o aparelho. Aqui é o aspecto endoscópico da migração intratorácica de uma fundoplicatura. Tá? Vou falar mais tarde. Aqui mostra uma hernia tal por deslizamento e uma hernia tipo 3. Pronto. Aqui tem mais duas fotos de hernia paraesofágica, né? Agora aqui ele fala que a hernia paraesofágica e do lado esquerdo também tem uma abertura. O hiato está alargado, como se estivesse também subindo aí a transição esôfago-gástrico. E na foto da direita, outra hérnia paraesofágica. Aqui são duas hérnias por deslizamento. Se for medir a distância entre pensamento diafragmático e a linha Z, dá mais de 2 centímetros, né? Agora eu vou falar da avaliação endoscópica da fundoplicatura. Eu queria que os colegas atentassem bem... Miguel, Oi? volta bem a imagem, por favor. Esse aqui é um Barrett, não é não? Imagem Parece um pegou como é de deslizamento? né? Parecendo um Barrett. Barrett do lado esquerdo, é? Isso. Não é uma hérnia volumosa, não? Não, tá parecendo um Barrett. Depois tu checa direito na imagem. Tá. Tá bom. É porque aqui na foto da direita, para mim, tem uma erosão bem grande, às 2 horas. Na direita hérnia, tem. Eu não sei se é a mesma uma erosão bem grande. tá parecendo um Barrett. Né? Mas depois... Eu vou dar uma olhada depois. Agora eu vou falar da avaliação endoscópica da fundoplicatura. Eu queria só que os colegas atentassem bem para os marcos anatômicos que eu vou dar
para definir o que é uma fundoplicatura íntegra e bem feita, tá? O que deve ter na fundoplicatura? Uma hiatoplastia e uma válvula feita com o estômago, envolvendo a parte abdominal do esôfago, tá bom? Eu vou passar para outra foto. Tá aqui, ó. Se a gente olhar, tem uns pontos, né? E tem escrito hiato ajustado. Isso aí é o que a gente chama de hiatoplastia, que é o que vai impedir, fechar o hiato esofágico e impedir a ascensão de conteúdo abdominal para dentro da cavidade torácica. Nessa foto superior da direita, é uma foto esquemática mostrando a válvula sendo feita com a parede posterior do estômago, né? E essa válvula deve envolver o esôfago abdominal. Não pode envolver e ficar por cima do estômago. Ela deve ficar em cima do esôfago abdominal. E aqui é uma válvula anti-refluxo. Essa foto de baixo íntegra, que deve ter 2 a 3 centímetros e abraçar o esôfago abdominal. Alguns princípios básicos da cirurgia anti-refluxo. A válvula é confeccionada com fundo gástrico, que passa posteriormente ao estômago. Essas informações são muito importantes. A fundoplicatura deve envolver cerca de 2 a 3 centímetros do esôfago distal. Os pontos de sutura que seguram a válvula devem beliscar a parede anterior do esôfago para evitar que a mesma deslize para baixo. E deve ser feita a aproximação dos pilares diafragmáticos, que é a hiatoplastia. Aqui é o esquema a foto de uma cirurgia de Nissen, né? Sendo feita, né? Terminada. E aqui ele vai mostrar. Quando o endoscopista estiver observando, for fazer a endoscopia de um paciente, ele tem que procurar saber a história do paciente, se ele foi submetido a uma cirurgia anti-refluxo, tá bom? Porque se ele foi submetido a cirurgia anti-refluxo, tem que saber qual cirurgia foi. Hoje, a cirurgia mais utilizada é a cirurgia de Nissen, tá? Que é uma válvula de 360 graus, mas ainda há quem faça a válvula de 270 graus, que é a válvula de 2/3. Então, quando a visão frontal, aqui o que ele chama de visão frontal, é quando o endoscopista está descendo pelo esôfago com o endoscópio e chega no esôfago distal. Se a válvula estiver bem feita, íntegra, o que o endoscopista deve ver? Ele deve ver uma zona de pressão e a transição esôfago-gástrica deve estar dentro da zona de pressão da válvula. O aceitável é que a transição esôfago-gástrica esteja 1 centímetro acima. Se tiver mais de 1 centímetro acima da zona de pressão da válvula, essa é considerada uma válvula deslizada. Então, o paciente também, o endoscopista, quando for fazer o exame, que for transpor a válvula, essa transposição do endoscópio pela válvula deve ser sem resistência, sem desvio do eixo do endoscópio e sem degrau. Quer dizer, deve passar uma sem dificuldade e não deve haver torção no eixo do endoscópio. Aí, quando for fazer a retrovisão, aqui eu vou falar das diferenças entre a fundoplicatura Nissen e a fundoplicatura de Linde, que é a fundoplicatura de 2/3, 270 graus. Na 360 graus, tem uma pega gástrica transversal, envolvendo circunferencialmente a cardia, bem justo ao aparelho, não pode ter folga e sem torções. Sem torção significa estar paralela às linhas brancas de demarcação do endoscópio. A fundoplicatura deve estar intraabdominal, quer dizer, com a hiatoplastia íntegra e a ausência de hérnia paraesofágica. A fundoplicatura de 270 graus, que é a Linde, a prega gástrica transversal envolve parcialmente a cardia, prega posterior menos robusta que a Nissen. Com os movimentos respiratórios, pode haver breve período de abertura da válvula, expondo a linha Z. Agora a foto. Aqui a zona de pressão, ó, visão frontal da transição esôfago-gástrica deve estar sob a zona de pressão, ou seja, envolta pela fundoplicatura. Como eu falei, o aceitável é que a transição esôfago-gástrica esteja apenas 1 centímetro acima da zona de pressão. Mais do que isso, é considerado uma fundoplicatura deslizada. Aqui a foto de uma fundoplicatura de Nissen normal, onde ele mostra uma válvula bem feita, abraçando totalmente o endoscópio, sem folga. A válvula está intraabdominal, não tem hérnia paraesofágica
E as pregas da válvula são paralelas às linhas de demarcação do aparelho. Ele até colocou essas linhas pontilhadas amarelas para facilitar nosso entendimento. Entendeu? Agora ele vai mostrar a válvula de Linde. A válvula de Linde tem aspecto de ômega, tem um braço anterior e um braço posterior, e abraça o endoscópio em 270 graus. Tá? Às vezes, o endoscopista que tá fazendo o exame, encontra uma válvula de 270 graus, pode achar que ela está desgarrada. Tá bom? Mas esse é o aspecto normal da válvula de 270 graus. A válvula desgarrada é essa da foto. Quer dizer, a prega transversal só encosta em 180 graus do aparelho, mostra essa linha amarela, né? Ou seja, a válvula não envolve totalmente o aparelho e a gente consegue ver a linha Z na retrovisão. Quando ocorre a funduplicatura desgarrada, também é o retorno dos sintomas de refluxo, tá bom? Então, eu vou repetir. Funduplicatura desgarrada, isso é uma definição. Quando é que ela está desgarrada? Quando há problema na válvula. A válvula abriu ou esgaçou. Então, ao invés de abraçar em 360 graus o aparelho, ela apenas encosta em 180 graus no aparelho. E a gente consegue ver a transição esôfago-gástrica. Já a funduplicatura torcida é um problema na confecção na válvula. Quer dizer, a funduplicatura não foi feita com o fundo do estômago abraçando o esôfago abdominal. É como se ela tivesse ficado por cima do próprio estômago, a válvula abraçando o próprio estômago. Então, ao invés de ter aquela prega transversal orientada como se fosse as linhas brancas de demarcação do aparelho, ela assume um aspecto espiralado, que é esse aspecto da foto. Tá? Então, isso aí é uma funduplicatura torcida. Quer dizer que houve um problema na confecção da válvula. Aí, quando ocorre isso, pode ocorrer tanto sintomas de refluxo, como problemas de disfagia, dificuldade de engolir. Tá? A funduplicatura migrada. A funduplicatura ela está íntegra. O paciente pode até estar assintomático, na maioria das vezes. Porém, a hiatoplastia. A hiatoplastia, eu acabei de falar, vocês lembram, né, que é a sutura do hiato esofágico, fechamento do hiato esofágico. O hiato esofágico abriu e ocorreu a ascensão tanto da válvula como da transição esôfago-gástrica para dentro do mediastino posterior. Mas, apesar disso, pode ser que o paciente esteja assintomático. E a funduplicatura deslizada é quando a transição esôfago-gástrica ocorre a ascensão da transição esôfago-gástrica para dentro do mediastino posterior e a válvula que estava em cima do esôfago abdominal passa a ficar em cima do abdômen. Tá? Isso aí é uma funduplicatura desgarrada. Na retrovisão da funduplicatura deslizada, deslizada. Na retrovisão da funduplicatura deslizada, a válvula é normal. E o que identifica na endoscopia a funduplicatura deslizada? Quando o endoscopista está descendo com o aparelho, ele vai observar que a TEG, a transição esôfago-gástrica, linha Z, está mais de 2 centímetros acima da válvula, da zona de pressão. Aí vai supor que seja uma funduplicatura deslizada. Aqui é a imagem de uma funduplicatura deslizada, né? Se a gente olhar na primeira foto, tem a zona de pressão, bem embaixo, e a linha Z, com algumas erosões, está bem acima da zona de pressão. E a quarta foto, a gente olha que a válvula está íntegra, né? É uma válvula que está cobrindo que está por cima da parede do próprio estômago, não está abraçando o esôfago, e a transição esôfago-gástrica ascendeu, né? Mais de 2 centímetros. E aqui a presença ou não de uma hérnia paraesofágica, quer dizer, isso aqui é quando ocorre uma hiatoplastia. Essa imagem é quando o paciente é submetido a uma cirurgia de refluxo de Nissen, né? E a hiatoplastia se rompe. Tem defeito na hiatoplastia, ocorre uma hérnia paraesofágica.
E se a gente observar na retrovisão, tem a imagem de uma hérnia paraesofágica, a válvula está íntegra, envolvendo perfeitamente o aparelho em 360 graus, e não ocorre a subida da transição esôfago-gástrica. Esse paciente aqui também pode estar assintomático, tá? Então, pela definição, é uma hérnia paraesofágica de um paciente submetido a uma cirurgia de Nissen, tá? E houve defeito na hiatoplastia. E como é isso aqui? Eu vou falar só um resumo da avaliação endoscópica. Transição esôfago-gástrica com fundo de ligatura. O endoscopista irá realizar um exame, ele vai inquirir o paciente, perguntar: você fez alguma cirurgia de refluxo? Ele vai dizer sim. Então, quando o endoscopista for fazer o exame, o que ele se pergunta para avaliar a transição esôfago-gástrica quando dá descida do aparelho? A transição esôfago-gástrica está sob a zona de pressão, ou seja, envolta pela fundoplicatura? Se a tega estiver só fora da zona de pressão, ou seja, acima da fundoplicatura, vai ser uma fundoplicatura deslizada, né? Então, a posição da fundoplicatura: fundoplicatura intraabdominal, fundoplicatura parcialmente migrada e fundoplicatura totalmente migrada. A posição da fundoplicatura é avaliada na retrovisão. E lembrando que a posição da fundoplicatura está associada a defeitos na hiatoplastia. Descrever a fundoplicatura. Fundoplicatura envolve completamente a cárdia. Fundoplicatura envolve parcialmente a cárdia. Lembrando que fundoplicatura envolvendo parcialmente a cárdia pode ser uma hiatoplastia de Linde, 270 graus. Fundoplicatura completamente desgarrada e fundoplicatura torcida, tá? Então, na retrovisão também iremos fazer a descrição da fundoplicatura baseado nesses 4 itens. E avaliar a presença ou não de hérnia paraesofágica, se hérnia presente ou hérnia ausente. Se a gente tivesse método mnemônico na hora de fazer o exame de um paciente que foi submetido a uma cirurgia de Nissen, fica mais fácil avaliar se essa cirurgia está adequada ou não. Porque muitas vezes o paciente faz a cirurgia anti-refluxo e ele terá algumas complicações, como dificuldade de eructações, disfagia, dores, entendeu? Então, pode estar associado a outros problemas que não foram investigados antes da realização da cirurgia anti-refluxo. Aqui as referências são o livro do Sakai, o Tratado de Endoscopia do Sakai, e o livro de Endoscopia Terapêutica da Sobed. Encerrado, só isso. Encerrou. Tá. Parabéns, Miguel. Excelente aula bem que todo endoscopista deve saber, né? Como diagnosticar uma hérnia básica. Eu vou ver só aqui nos partes. Tu pode só deixar de compartilhar a tela, por favor? Pronto. Dá boas-vindas aqui o Marlon, né? Os staffs que está aqui. Não sei se tem mais outro staff. Acho que estamos só nós. Então, queria tecer alguns comentários, mas aí eu queria ver se os residentes têm alguma dúvida antes, já que está só eu e o Marlon de staff, né? Então, estamos bem à vontade para tirar as dúvidas. A Andressa quer falar alguma coisa? Esse aspecto a gente não viu no ano passado, né, Andressa? Mas a gente vê bastante na prática essa questão do estômago operado, né? Das fundiplicaturas. Verdade. E a questão do diagnóstico da hérnia, né? Não sei se vocês têm dúvidas, os residentes. O Felipe saiu, tá aí também, né? Pronto. Quer comentar alguma coisa, Andressa? Não, doutora. Isso já alguma Eu queria coisa. perguntar se vocês têm alguma dúvida sobre esse anel. Ficou alguma dúvida sobre anel A de Wolff, anel B de Wolff? Eu tenho uma dúvida do anel B. Eu não entendi como identifico. Pronto. Eu li e não colocar entendi. aquela tua primeira imagem, quando tu começa a colocar a imagem, tu mostra, quando tu tá classificando o Sabarmille, né? Você já coloca uma imagem do anel B. O anel B, ele é fisiológico, né? Ele é a visão do esfíncter inferior
logo distal, no esôfago distal. Então, você está entrando, você vê aquela ondinha, mas todo mundo já viu, aquela ondinha que não é fixa, né? Uma ondinha que vem, ali é o esfíncter superior do esôfago, né? Se tu colocar aquela tua primeira imagem, tu vê direitinho aquela do Savramid, tem a foto. Eu olho depois. Mas aquela foto é porque não estava boa a imagem que tu colocou de sacar. Ela tá bem bonita, aquela formando o anel. Acho que os residentes estão lembrando do exame endoscópico, né, Andressa e Felipe? Sim. Os meninos são mais difíceis porque creio que não viram ainda, né, as meninas da GAT. Então, o anel A é aquele, certo? O anel B de Wolff, ele é justamente quando tem uma hérnia, ele vai ser justamente onde fica o pinçamento. Aí tem aquele pinçamento, na verdade, não sei se vocês já viram, que é até isso que eu vou perguntar para vocês, que é o anel de Chatzgary, né? Que o Miguel não falou, é quando esse anel B, ele fica endurecido, justamente porque ele não se movimenta, porque decorrente de refluxo, pode ocasionar isso. Então, fica aquele tipo... Tu também colocou a foto, é porque tu não falou, Miguel. É o tipo que fica um anel fixo mesmo. Quando tem uma hérnia, fica bem desenhadozinho, um anel fixo. Aqui dali é o anel B. E também, quando ele cronifica, né, sem mexer, ele pode ser chamado de Chatzgary. Cai muito em prova isso aí, porque ele está muito associado com a hérnia de deslizamento, né, patognomônico. Quando vê ele, significa que tem o Chatzgary. E aí, para a hérnia hiatal, o Sakai, ele coloca que você pode ver os 3 anéis, né? Que é o anel A, essa ondinha que a gente vê primeiro, o anel B, que é esse pinçamento, que pode ser o Chatzgary, que é aquele mais fixo, né? Que fica acima do pinçamento, mas fica fechando um pouco acima, e o próprio pinçamento. São os 3 anéis, é o que dá o diagnóstico da hérnia diafragmática, né? Mas nem sempre vocês vão ver, a gente vai ver esses 3 anéis. Ele fala que é mais fácil de ver no exame contrastado, né? Por isso que ele explica que sempre que possível é bom pedir o exame contrastado para ajudar a diagnosticar o DRGE. Justamente porque são critérios de Wolff que foram copiados do esofograma, né? Dos exames contrastados radiológicos. E aí trouxe para a endoscopia, justamente correlacionou como é que são esses anéis na endoscopia, né? Então, por isso que é chamado até anéis de Wolff. Doutora, mas no caso, ele só é visualizado na hérnia de deslizamento ou na paraesofágica também dá para ver? Não. Só no deslizamento, né? Porque é quando a junção esofogástrica sobe. Porque a paraesofágica é o fundo que hernia, né? Agora, se tiver uma mista, você pode ver, né? Mas a paraesofágica, o conceito é que ela hernia pelo o anel, pelo hiato, né? Então, o fundo está herniado. Então, é diferente. É no anel de deslizamento. E ele também fala de conceitos importantes, que muitas vezes tem discórdia diagnóstica entre ter ou não hérnia, né? Porque muitas vezes ou o paciente ele é sedado demais e aí você não consegue fazer a manobra do esforço, né? Que é mandar inspirar, porque justamente quando manda inspirar, aumenta a pressão intraabdominal e aí hernia, né? E aí, quando ele está muito sedado, a gente não consegue fazer isso. E da mesma forma, o contrário. Se o paciente não estiver sedado, ele começa a tossir e vai fazer uma falsa hérnia, né? Então, por isso que é bom ter, para análise de hérnia, ter o paciente moderadamente sedado, mas que esteja respondendo, para ele conseguir fazer a manobra de esforço, né? Ele falou também da hérnia e a tal de deslizamento redutível, né? Que é o Sakai fala disso. Quando ela é essa hérnia pequena, né? Que é até 30 milímetros. E com a manobra de esforço, ela hernia, né? A gente vê que fica até 30, mas aí quando o paciente deixa de fazer a manobra, aí ele volta ao normal o estômago, entendeu? E aí a pessoa pensa até que não tem hérnia, mas ela é uma hérnia e a tal de deslizamento redutivo, justamente porque tem que fazer a manobra de esforço.
Deixa eu ver o que mais eu queria colocar aqui. Esse anel de Chagas, ele cai muito em prova, justamente a imagem é endoscópica. Então, é bem patognomônico, porque ele também é chamado anel B de Templeton, né? Quando ele, na verdade, o anel B ele é móvel, mas quando ele se torna fixo, ele se chama de anel de Chagas-Garay. Mais para frente a gente vai ver esses anéis esofágicos com mais cautela. Eu queria também ressaltar a úlcera de Cameron. Vocês já ouviram falar dessa úlcera? Já. A úlcera de Cameron é uma úlcera que dá no pensamento diafragmático na hernia de hiato tipo 2. Exatamente. Mas também pode ser na tipo 1, não é obrigado que seja só na tipo 2, não, né? A gente pode ver também um estômago herniado, grande, e ver aquela úlcera. Muitas vezes, a maioria são idosos, né, que tem o tipo 2, mas elas também podem acontecer no tipo 1, né? Por questão de isquemia. Normalmente, os pacientes não caem muito HB, tem um sangramento importante, e o diagnóstico você tem esse deslizamento com essa úlcera. Sim, a descrição da paraesofágica, como é que vocês colocariam na endoscopia? Como é, Miguel, que colocaria? Presença na retrovisão de conteúdo de fundo do estômago herniado para dentro do mediastino posterior. O Sakai, ele coloca também, que pode ser colocado, identifica-se um orifício lateral à cardia, né? Justamente esse hiato alargado e o fundo herniado, né? Que você descreveu bem. Deixa eu ver o que mais que eu... Pronto. Com o advento da laparoscopia, né, o Sakai coloca que, justamente o que você falou, Miguel, que tem muita funduplicatura parcial e você pode muito confundir com a desgarrada, né? E aí é importante a história clínica do paciente, ver se foi operado, que tipo de cirurgia fez, para você justamente não dar um diagnóstico endoscópico errado, né? Porque vai ser bem semelhante ao desgarramento parcial que você falou. Tem também que o Marlon pode até falar, porque a gente tem um caso semelhante, às vezes, quando esses pacientes fazem funduplicatura, a gente teve um caso que veio para a gente, eles podem ficar bem calibrados, né, essa funduplicatura. E aí o paciente evoluir com sintomas de disfagia. Acho que o Marlon vai lembrar do caso que a gente teve em conjunto. Ele fala que pode ser, algumas causas podem acontecer, ele fala do tal de gas-blood syndrome, né? Que ele fala que é tipo uma síndrome de muita dor, que justamente pode ser uma lesão do nervo vago, né? E ele fala que um dos diagnósticos que a gente não tem disponível é fazer o teste do vermelho do Congo. Isso cai bastante em prova, viu? Na prova da SUDES. Como é que é esse teste? Ele vê a lesão do nervo vago. Se o nervo tiver íntegro, então significa que o estômago vai produzir o ácido, o pH baixa, então o contraste ele passa a ser de cor enegrecida, né? E o contrário, né? Se tiver lesado, não acontece nada. Então, esse é o teste vermelho do Congo que eles gostam muito de cobrar em prova. Acho que vocês já tinham ouvido falar dele, né? Eu queria abrir a palavra para o Marlon e ver se os residentes têm alguma dúvida. Esse capítulo do Sakai está muito bom para vocês darem uma lida, porque esse diagnóstico de hérnia confunde bastante, né, o endoscopista. Então, é importante conhecer o que é esse anel A, esse anel B, e o pensamento diafragmático, para vocês terem na cabeça esse diagnóstico e importante saber, como eu falei, quando vai avaliar a hérnia, é que o paciente não esteja totalmente sedado a ponto de não interagir e nem totalmente acordado porque vai fazer uma hérnia, né? Sem ele ter. Então, era isso. Eu queria que o Marlon falasse alguma coisa também, porque a respeito aí das cirurgias. Seja bem-vindo, Marlon. Olá, boa tarde a todos. Parabéns pela iniciativa aí, para todo mundo produzindo, né?
É bastante controverso, né? A cirurgia, você sabe que no início, quando teve a indicação da cirurgia, redução de refluxo, houve Alan, pode falar um pouquinho mais alto, então. Tá. Então, deixa eu desligar o ventilador aqui. Tá melhor agora? Melhorou. O ventilador aqui tá muito quente, para Certo. variar. Então, houve muitas e muitas cirurgias muito mal indicadas, né? A realidade, né? As nossas funduplicaturas, em geral, posso falar isso, porque quando a gente vai fazer uma cirurgia de revisão desses procedimentos, o que a gente encontra de cirurgia mal feita não é brincadeira, tá? Esse é um ponto e a gente não pode se vangloriar, né? O cirurgião. Cirurgia mal feita mesmo, né? Então, ele não solta bem o fundo. Como você falou, de um caso que a gente pegou a válvula muito apertada, tá? Para você corrigir também, fazer um hiatoplastia, quando você tem um hiato alargado, geralmente a taxa de sucesso também, a longo prazo também, ele desfaz, né? É normal, tá? Tem um dado na literatura recente que fala que a melhor forma de tratamento ainda é a Nissen, né? Principalmente a longo tempo, é a melhor cirurgia que tem, né? E deixa eu sobe um pouquinho que está quente. Então, a cirurgia tem que ser bem feita. Outro ponto muito importante que tanto o endoscopista como o cirurgião clínico tem que estudar bem o esôfago do paciente. Então, independente da cirurgia, como você vai fazer a cirurgia, tem que estudar bem, fazer a manometria, pegar a metria desse esôfago, tá? Porque você às vezes vai fazer uma cirurgia e você vai piorar a qualidade de vida desse paciente. Então, se você fizer uma enquete com os pacientes que já fizeram uma cirurgia de funduplicatura, você vê que a qualidade de vida desse paciente não é boa. Tá? Olha, você engole bem, não, tem dificuldade para rotar, enfim, não é uma cirurgia que vai te dar uma certa qualidade de vida. Por quê? Porque a grande maioria dos cirurgiões indicam mal, né? Indicam a cirurgia, super indicam, e quando fazem a cirurgia, fazem mal feito. Né? Então, são dois pontos importantes. Eu, particularmente, eu gosto de fazer a cirurgia quando o clínico manda para mim. Eu não indico cirurgia de funduplicatura. Eu não indico, tá? Porque é bastante complexo. Então, o endoscopista vai ter trabalho, tá? Para fazer diagnóstico, enfim, até para dilatar, se for. E pior ainda para o cirurgião. Imagina só o cirurgião pegar uma cirurgia dessa para refazer uma válvula e etc. Tá? Então, é uma cirurgia bastante complexa. Existe hoje também, só para atualizar vocês, outras formas de tratamento também da cirurgia. Hoje já temos disponível no Brasil, que o pessoal hoje está colocando por videolaparoscopia um marca-passo, né, no estômago, ele coloca uns eletrodos próximo ali da musculatura e ele faz uma estimulação, tá? Esse marca-passo para fazer a contração dessa musculatura do esfíncter inferior. Outra opção também é o estreita também que ele usa, tá? O endoscópio, que você já conhece, é outra opção não cirúrgica. Eu acredito que no futuro, cada vez mais, a cirurgia vai sair um pouquinho da doença do refluxo, a não ser naqueles pacientes que já tenham um hiato alargado, né? Que tenha já, então, que tem enfim, que seja do tipo 4, uma coisa mais que cause mais queixas ao paciente. E é muito difícil o tratamento, tá? Você usar telas ou não, que tipo de tela, enfim. É um tema bastante amplo, a gente poderia passar um pouco de tempo falando. É complicado para o cirurgião, é complicado para o endoscopista. Mas a mensagem, tenho que estudar bem esse esôfago para superá-lo. Essa é uma mensagem que eu dou para você. Tá? Então, tem que ter a visão bem ampla do tratamento com a sonda aérea, tá? O esôfago. E tá de parabéns, doutor Miguel, pela apresentação. Aí, assim, é um tema bastante controverso. Né? Então, de parabéns aí pela explanação do assunto. Expande além da parte cirúrgica. Obrigada, Marlon. Eu queria lembrar aos meninos que amanhã tem uma aula importante, que eu até coloquei no grupo, que é de acalásia e manometria de alta resolução, né? Até com o Conrado, vai ser uma live pelo Instagram. Eu acho que é muito importante, nesse momento, a gente aproveitar esses staffs que estão se propondo, né? Porque é muito importante, realmente, como o Marlon falou, antes de uma cirurgia dessa,
ter-se uma manometria, ter-se o estudo do isofo, justamente porque depois, como é o caso desse paciente, a gente ainda não fechou o diagnóstico, mas ele pode evoluir com algum distúrbio motor e a gente não sabe se é da fundoplicatura ou se ele já tinha previamente. Então, eu queria até colocar como atividade, né? Se os meninos da gastro quiserem participar, tem uma colega que vai falar de manometria de alta resolução e o Conrado, que é endoscopista, vai falar do POME, vai falar também de acalase, né? Vai ser amanhã, vou divulgar novamente para a gente poder assistir, tá certo? Acho que essa aula é bem básica, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, eu convidaria que vocês relessem a Andressa, né, que já próximo ano já está vai passar um ano, Miguel. Esse tema é bastante importante e confunde bastante, muitas vezes, o diagnóstico não da hernia de deslizamento. Eu coloquei até a foto desse livro, porque ele é bem antigo. O Sakai, ele sempre é muito bom nas considerações dele, né? Então, essas coisas não mudaram, né? Então, é bom a gente aproveitar. Até porque o Miguel disse que tem um livro novo e não tem esses detalhes todos, né? Essas informações. Então, é Doutora isso. Jeane, Sim, eu queria... Vamos tirar um... Posso perguntar? pode sim. Então, Marlon, quando eu fiz residência de cirurgia geral, em 2005, 2006, se indicava muita cirurgia de refluxo. Tinha muita indicação cirúrgica. A gente chegava a fazer 5 cirurgias num dia. Como você falou anteriormente, muitas cirurgias mal indicadas. E a consequência disso foi muita sintomatologia em pacientes operados. Então, a gente via no pós-operatório muita disfagia. Muita disfagia no paciente, ele não conseguia se alimentar, ele não conseguia eructar, o que derrubava muito a qualidade de vida do paciente. E aí começou a se fazer vários trabalhos comparando a técnica de Lind com a técnica de Nissen e as várias variações que existem das técnicas, com técnica de ampulheta e outras mais. A minha dúvida que eu tenho sempre é em relação à indicação da cirurgia. Ela não é clara, em nenhum livro ela deixa clara a indicação de cirurgia, fica muito aberto. E aí minha pergunta é, qual técnica você usa, certo? Se você usa Nissen para todo mundo, se você leva em consideração a motilidade esofagiana e muda para Lind, uma vez que já tem até alguns trabalhos que mostram que Lind tem um resultado anti-refluxo tão importante quanto o Nissen, porém com menos disfagia. Não sei se eu fiz me entender. Entendi. Assim, como eu falei no início, né? Foi super indicado, muito mal super indicado. Então, o paciente ele nunca vai esquecer, porque ele vai perder peso, ele vai ter disfagia, vai ter um desconforto, uma diminuição de sua qualidade de vida. Então, como eu falei, o estudo manométrico é super importante. Então, dependendo desse estudo da manometria, aí você vai fazer sua válvula, né? Vai confeccionar sua válvula, parcial ou total. O importante na sua fisicatura é que você solte no início da experiência da gente, quando eu comecei a fazer o short, né, a parte bem curta, na verdade não é boa opção. Acho melhor quando você soltar mais, você usar a solda de Fouché para moldar a sua válvula, também é super importante isso. Se você não consegue fazer sem o Fouché, o paciente vai ter uma probabilidade de ter uma disfagia pós-operatória, com certeza, tá? Que você fala, vai demorar 3 meses, 6, mas se você tiver um segmento desse paciente, você vai perceber que ele vai ter o resto da vida. Então, eu particularmente, dependendo do estudo manométrico desse esôfago, eu tenho preferência pelo Nissen. Se o esôfago for comprometido na sua contratilidade, eu faço um tupê, né? Mas, como eu falei, depende do que você encontrar nesse estudo manométrico do paciente. E a indicação, hoje, como eu falei, eu não faço nenhuma, porque é uma cirurgia que é super chata, né? Você diz, doutor, eu comia tão bem antes da cirurgia e hoje
eu não consigo me alimentar, tenho uma certa disfagia, enfim, não é bom, né? Então, todo mundo gosta de comer e sentir super confortável, né? Isso é a realidade, né? E a cirurgia vai diminuir sua qualidade de vida. Então, tem que pensar bem. Eu, particularmente, eu adoro quando o clínico manda para mim, tá? Ele fez o tratamento clínico. Eu acho que o segmento do tratamento clínico tem que ser, no mínimo, 2 anos, tá? Antes de pensar em cirurgia, a não ser aqueles pacientes que tenham uma hernia de hiato grande, né? Isso aí você nem pensa. Claro, você já tem que fazer hiatoplastia. Mas um paciente que não tem a hernia de hiato tem que fazer um segmento mínimo de 2 anos para indicar a cirurgia, né? O problema é que nossos cirurgiões são fominhas e mal indicam a cirurgia, né? E não pensam na qualidade de vida do paciente. É um problema seríssimo. Você já falou, já conviveu com essa mudança drástica do início, e hoje você vê que diminuiu bastante, porque as queixas e as consequências também, até paciente pode desenvolver até um megaesôfago também devido a isso, né? Tem paciente que não consegue, ele perde toda a sua contratividade esofágica. Então, é um problema seríssimo a longo prazo, tá? E que isso apareceu muito, né, Felipe? Acho que você deve ter visto muitos pacientes que tiveram complicações horríveis na sua vida. Eu tive um paciente que desenvolveu megaesôfago grau 1 pós cardioplastia. Pós o quê, Felipe? Cardioplastia. Após a cardioplastia, pode fazer a cirurgia de refluxo. Era um paciente que eu sim. acompanhava. Não foi eu que operei, mas ele é uma paciente que ficava com uma disfagia muito importante depois. E aí ela não melhorava, e depois, com um certo tempo, a gente fez um esofagograma e tinha retenção de contraste, já com dilatação de 3 centímetros do esôfago. E aí foi encaminhado para a cirurgia para desfazer a válvula. Pois é, nesses casos aí, Marlon, será que o que é melhor? A manometria foi o que a gente indicou, né, para aquele paciente, mas também o esofograma, talvez seja uma boa para ver se o que está acontecendo, né? Você tem que fazer a manometria desses pacientes, o esofograma também é importante. Então, hoje, no nosso universitário, nós temos tudo isso praticamente, né? Se você colocar em prática, em relação a esses pacientes, porque, como você falou, tem aula importante amanhã de acalásia. A acalásia aqui são inúmeros casos, né? Eu, particularmente, desde a abertura do hospital universitário, eu tenho a maior casuística hoje de pacientes operados por miotomia, né? Eu não sei o número hoje, acho que eu tenho 40, 50 casos, é um absurdo, né? Eu tenho uma casuística muito boa, para vocês terem ideia. Então, o serviço hoje do sistema digestivo tem que se organizar, tá? Porque as patologias são muito grandes, né, esofágicas. Então, a gente tem que criar um protocolo, ativar o serviço de manometria para estudar bem esse esôfago, tá? Então, a gente tem que ver, além da parte endoscópica, é uma visão macroscópica daquilo, mas a fisiologia mesmo do esôfago é importante, tá? Aí, vamos ver, você tem um refluxo ácido, se der também um refluxo alcalino, que é pior ainda, né? Suas complicações, estenoses, sangramentos, enfim, neoplasias. Mas a gente tem que organizar o serviço quanto ao funcionamento da manometria. Eu acho que é super importante pelo número de casos que nós temos, que eu falo para vocês, é um absurdo, né? Pra vocês terem ideia, Felipe, você que é cirurgião também, uma miotomia bem feita, viu, Jana? Ela dura 7 anos. 7 anos. E às vezes a gente pega pacientes que operaram com outros colegas que não deu nem 2 anos e volta, né? Aí não dá. Você está entendendo como é complexo? Então, é complexo você saber indicar, fazer bem feito e ter aquela durabilidade do procedimento. Para a gente partir para cirurgias mais complexas, tipo a esofagectomia, né, que tem uma alta mortalidade. Mas, enfim, a gente tem que se organizar quanto a isso. Tá? E acho que é super importante. A gente tem que amadurecer, porque nós temos uma equipe fantástica hoje no HU, temos um material fantástico hoje. Tá? Então, os staffs, os residentes são pessoas super dedicadas. E tem que a gente organizar essa parte do esôfago. O esôfago eu acho super importante. Por quê? Porque nós temos muitos pacientes. Tá? A mensagem que eu deixo para a gente pensar nisso, que o esôfago tem muita coisa, a gente está avançando.
Tivemos um sucesso, né? Acho que a Andressa, não sei se a Andressa acompanhou, da Maria José, aquela paciente que nós fizemos esofagectomia, fizemos a reconstrução com o tubo colônico, né? Uma coloplastia. No nono PO ela fez uma fístula do tórax, operamos, que puxamos, colocamos a sondinha de aspiração que vocês colocaram com a Giane. Ela está super bem. Fizemos a ginastomia dela, ela já tirou a ginastomia em casa mesmo, está se alimentando normal, ganhou pico, está feliz demais. Então, como eu falei, a gente tem uma equipe maravilhosa, espetacular, temos muitos pacientes esôfagos, se organizar para criar protocolos em relação ao desenvolvimento desses pacientes, tá? Porque hoje eu garanto para vocês, nós somos referentes em patologia do esôfago. Ninguém tira da gente do estado do Piauí e no Brasil, porque o nosso movimento é grande. Então, gente, se não tivermos mais nenhuma dúvida dos residentes da gastro, da endoscopia, pode dar como só de terminar, desculpa aí te interromper, a gente poderia ver o caso da Maria José, né, para a gente até aplicar o caso dela, né, porque foi fantástica a recuperação dela. Tá? Eu estou começando a escrever o caso dela. Isso. Tá? Então, para a gente ter essa interação e tudo, do endoscopiar o farco, a gente foi ajustando também, né, a aspiração, como é que foi feito, como é que funcionou. Então, isso aí que a gente tem que organizar. Tá? Acho que a gente está indo para o lado certo, tá bom? Obrigada, pessoal. Se não tiver mais nenhuma dúvida, vamos dar por encerrada. Obrigada, Marcos, pela participação. Boa tarde a todos. Um abraço. Boa tarde.